queridos, sejam todos bem-vindos ao primeiro Jantar Distrital. Estamos aqui com o quadro De Frente com a Senha. Traremos personagens bafônicos da Bíblia. E para darmos início, no de hoje, convido a todos a darmos uma salva de palmas para a Débora. Boa noite, Débora, tudo bem contigo? Boa noite, irmãos, tudo bem? Tudo certo, como é que foi tua viagem? Cansativa? Foi um pouco cansativa, mas tudo bem, graças a Deus. Na glória. Amém. Então, nós gostaríamos de saber um pouquinho da tua história, como é que foi. Então, vou me apresentar primeiramente, né? É um prazer estar aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sei que alguns não me conhecem. Eu me chamo Débora, né? Eu sou uma das quartas juízas em que teve ali dentro da história de Israel. Eu estive atuando ali dentro do reinado de Jabim, que foi entre 1200 e 1250 a.C., sendo que esse rei, o Jabim, ele foi um cananeu. Então a gente teve um período ali um pouco conturbado na história de Israel, como a gente sempre teve, na verdade, umas né? desavenças. Umas desavenças, algumas brigas, algumas lutas, algumas Mas guerras. nada demais, assim. O nosso Soube povo, lidar super bem, né? o povo separado para ser escravo, então a gente tava bem ocupado assim nessa época, Tinha sabe? bastante tarefas. Bastante tarefa. Responsabilidade. Deus me enviava ali visões e como profetisa então aconselhava o povo e como juíza devia, né, direcionar toda a parte de legislação. Então, essa era a tua profissão? Conta Exato. um pouco onde tu trabalhava, como é que funcionava. Então, como juíza, eu tinha um escritório próprio, né? Olha. E como profetisa também. Então, as pessoas, ao sair de Israel, né? Ali às margens de Israel, elas olhavam para um lado não tinha nada, para o outro lado também não, assim, um longo caminho, um longo trajeto. Mas no meio ali na borda... Como é que a gente chega, assim? Então, na borda de Israel não tem bem um ponto de referência. Mas é porque se você olhar, você vai achar. Porque era uma palmeira. Palmeira de Débora. A palmeira de Débora, já ouviu falar, né? Já ouvi. Ah, então. Eu pesquisei um pouco pra te entrevistar, sobre essa história, eu não passava Fico vergonha. muito feliz de saber. Mas existia ali a palmeira de Débora, que seria o meu escritório, na verdade. Tinha sombra, não tinha água fresca, mas tinha uma sombra, né? Por falar em águas, fica à vontade. Com licença. Muito obrigada. Fico impressionada com aqui que a água, a gente buscava água com os baldes dos poços, né? Era mais complicado. Um pouquinho mais cansativo, pouca coisa mais cansativa. É por isso que eu preferi fazer o escritório embaixo da palmeira, até pra cobrir ali a gente do sol. Exatamente, porque a todo Não momento... tanta sede, porque era complicado. Exatamente. Então as pessoas iam ali então, até a palmeira de Débora para fazer essas reuniões, serem julgadas, serem aconselhadas. Deus estava ali a todo momento, né, me direcionando. Sim, tinha que ter bastante sabedoria para exercer esse cargo. Claro, com certeza. Um cuidado e uma relação com Deus extremamente forte, presente, já que o aconselhamento, né, é algo que somente Deus dá, né? Somente Deus sabe direcionar os nossos pensamentos. Nós, como seres humanos, acabamos tomando decisões muito erradas. É verdade. Então... E como é que Deus direcionou teu coração, assim, o amor, como é que... Então, eu sou esposa de Lapidoc, na verdade, mas a todo momento... Oi? Teu esposo? Exatamente, meu esposo, eu sou esposa do Lapidoc, nós éramos casados e... enfim... Mas ele respeitava a todo momento ali o meu trabalho. Não te acompanhava? Então, diretamente assim não, mano. Diretamente não, mas ele precisava dava suporte, também. Exatamente, como o marido. Eu tô recebendo aqui no ponto que tinha uma pessoa que tinha um pouquinho de intriga lá, que te causou um pouquinho de... Uma dor de cabeça? Exatamente. Ai. Conta um pouco. Então, na verdade é o seguinte, como eu disse, a gente vivia ali um momento um pouco crítico, né, de Israel, como todo Israel, momentos de lutas e de glórias, enfim. Mas havia um dos generais, o Barak, em que Deus havia me enviado uma visão para que ele pudesse, então, juntar 10 mil homens e lutar contra Císara, que era o outro comandante de outro exército. Certo. Porém, ele acabou ficando com um pouco de medo, né? Não, quando eu falei que Deus havia enviado a visão, e ele embaixo da palmeira de Débora, ele olha pra mim e fala assim, que só iria se eu fosse com ele. Mas é claro que eu iria! Deus me enviou, por que eu não iria? Olhei para ele e falei, claro, com certeza. E então juntamos os 10 mil homens e fomos em direção a um rio para lutar contra Císara. Bem determinada. Com certeza, se Deus manda, quem sou eu para não acatar a sua ordem, não é mesmo?
Existe um tempo certo para tudo e o tempo de Deus no momento era que a gente fosse. E ele falou ainda para Císera, na verdade, que como ele acabou duvidando, né, titubeando na fé, Deus falou que não seria ele que iria matar Císera, mas Císera seria morto então por uma mulher. Então um tempo de espera em que Deus esteve falando assim, esse é o tempo de ir e esse é o tempo de esperar. E nós fomos então em direção ao rio para lutar contra Císera. Bem, ao final da luta teve um cântico que em louvor a Deus que eu acabei fazendo, e para aqueles que tiverem interesse se encontrar lá em Juízes 4 e 5, essa parte da história. Pode cantar para nós? Claro. Com certeza. Eu trouxe até a minha harpa acústica para poder cantar esse hino de cântico. Que bênção, que bênção. Tá, então fica à vontade. Eu vou pegar aqui a minha harpa acústica, irmãos, licença. Olha que honra, irmãos. Então, que honra. Então eu vou pegar aqui a Bíblia, com licença. Aqueles que quiserem, né, acompanhar lá em Juízes 4 e 5. Juízes 5 inteiro é o cântico sobre o que veio a acontecer. E a todo momento eu estava... Obrigada. A todo momento estava, na verdade, bendizendo e agradecendo a Deus. Espero que vocês gostem. certeza os irmãos também ficam bem honrados. Muito obrigada. De ter essa canção vinda de ti. Essa linda canção, tocando tua harpa acústica. Achei muito lindo, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado este convite, contar um pouco, né, da tua história, muito obrigada. Serve de muita inspiração para nós. A tua coragem, a tua paciência de esperar o tempo de Deus é algo que é uma virtude muito, muito incrível e admirável. Muito obrigada. Eu que agradeço, e eu tenho um conselho a deixar que, independente da sua luta, independente do que esteja acontecendo na sua vida, saiba que Deus tem um tempo certo para cada coisa, que se Ele mandar você ir, vá, e se Ele falar para esperar, espere. Independente da batalha que você tenha enfrentado,
Ele é o nosso Deus e é Ele que tem realmente a força sobre todas as coisas. Amém. Desejo um bom retorno para a tua terra. Muito obrigada. E quando quiser voltar, a gente te aguarda para contar novas experiências. Com certeza. Nos encontraremos no céu. Amém. Espero encontrá-los todos no céu. Até mais. Amém.